É, vamos ver. Olá, pessoal, funcionando aqui. Estamos aqui ao vivo, desde Terra Una. Achei que ia dar para ver até a paisagem ali. E bom dia, quem está chegando. Eu tenho muitas perguntas aqui para responder. A internet andou oscilando, não sei se a live vai funcionar por muito tempo, mas enfim. Bom dia, Ricardo, bom dia, Vivian, Boticai, o pessoal está entrando. Muito bem, olha só, anotei aqui as perguntas para tentar responder tudo que me perguntaram. De toda forma, isso aqui vai ficar 24 horas, né? Então, para as pessoas. Então, eu vou começar a responder mesmo com as pessoas chegando aos poucos, né? Então, já estamos aqui. Tem várias perguntas, eu não sei se eu consigo agrupar elas por tema, né? Tem algumas perguntas sobre como lembrar, sobre questões de memória. Tem outras perguntas mais avançadas, sobre sonhos lúcidos e outras coisas. E sobre interpretações, né? São mais ou menos esses 3 temas, que é mais ou menos... O vídeo está travando, alguém falou. Talvez trave o vídeo. Estamos aqui na montanha, vamos lá, assim, ó. Aqui no meio da floresta. Vamos ver se eu for mais para um lado melhora. Mas estão conseguindo ver aí, gente? Talvez se eu for para ali melhore, não sei. Bom, de toda forma dá para dar uma passeada aqui em volta da casa, ver onde que é o melhor sinal. Enfim, vamos lá. Mas tem todas essas perguntas. Eu não sei se todo mundo aqui está acompanhando. O grupo do Telegram, que tem vários exercícios, né? Então algumas perguntas têm a ver com essas perguntas, tem a ver com tem a ver com essa dinâmica, né, do curso. Enfim, a gente fez a primeira semana basicamente sobre conectar com o sonho e lembrar do sonho, né? Então, alguém falou que não está travando, melhor, tá tranquilo, vamos continuar então. E eu vou ficar bem do ladinho aqui do modem. Para ver se melhora aqui, vou ficar aqui em casa do lado do modem. Quem ainda não fez exercício não tem problemas. Os exercícios da primeira semana são bem para lembrar dos sonhos, para cuidar das coisas. Vou sentar aqui com os sonhos atrás de mim. Pronto. Acho que aqui vai ser o melhor lugar de conexão mesmo lá fora da minha viagem. Então, a gente está... Quem quiser começar o sonho agora, ou quiser começar o curso dos sonhos agora, ou quiser recomendar para alguém, pode ainda. A gente está lá numerando, né? Está mais ou menos organizado. Os exercícios estão numerados, então tem alguns exercícios que dá para pular, mas outros exercícios que são bem básicos para todo mundo fazer, mas está lá tudo explicado. Então, está super tranquilo. Eu acho que se alguém quiser entrar agora, essa primeira foi meio um aquecimento, essa primeira semana, um aquecimento de atividades bem básicas, assim, que é bom todo mundo fazer, mas que principalmente para quem tem dificuldade de lembrar sonho e tal, e se conectar com isso. Para mim, só pensar sobre isso ou conversar sobre sonho com alguém é bom. Que vamos ver as perguntas aqui. Enfim, vamos lá. Ricardo já fez exercício, enfim, vamos fazer uns exercícios. Os exercícios, eles podem ser repetidos depois, se você não chegou no resultado que você queria. Né? Você tem meio que um repertório, e eu penso como um curso ainda em formação, né? Mas um curso não linear. Então agora a gente vai entrar no módulo semana que vem sobre sonho lúcido, mas não necessariamente você precisa fazer esse antes e depois. Então
ele vai estar nesses módulos. O primeiro módulo é bem básico, assim, todo mundo, para conseguir fazer exercícios, tem que já ter algum hábito de anotar e de uma prática de lembrar, né? Porque quanto mais você se dedica a isso, a lembrar dos sonhos, mais você vai lembrar mais e lembrar mais. Eu também, quando eu passo períodos sem lembrar nada, porque eu não estou prestando atenção. Quando eu começo a prestar atenção ou começo a perguntar sobre isso, os sonhos vão vindo, né? Então vamos ver se eu respondo as perguntas. Tem a gente está fazendo o financiamento pelo Catarse, então o curso é gratuito, quem não está no curso ou quem está no curso, mas é legal todo mundo colaborar no Catarse para manutenção do funcionamento. Eu coloquei uma colaboração mínima de R$9, mas o valor é arbitrário, cada um pode colaborar com o que quiser, até com menos de R$9 no Catarse. Na verdade, você pode colaborar com qualquer valor. Eu sugeri de R$9,99, mas qualquer um pode colaborar com qualquer valor. Eu vou começar aqui com as perguntas sobre interpretação, né? Eu estou pedindo para as pessoas que estão no curso não interpretarem ainda os sonhos, porque tem várias maneiras de interpretar os sonhos, né? Mas eu acho que, principalmente se você não está lembrando muito, ou se você não está com uma prática sobre isso, interpretar às vezes restringe um pouco e amedronta, né? Pensando nessa ideia que eu gosto de voltar, que o sonho é como uma outra pessoa. Se você já chega nessa outra pessoa, se a primeira coisa que ela fala você já começa a interpretar, ela pode ficar receosa de continuar. Então eu tento não interpretar demais, principalmente no início, pensando que os sonhos têm partes que são interpretáveis, tem outras partes que não são interpretáveis, que tem partes que são excessos mesmo de significado, que não tem um significado claro e preciso. Então, lembrar do sonho é mais importante, eu acho, do que interpretar. Então, a gente vai ter um módulo só sobre interpretação, mas então vou só adiantar as perguntas que me fizeram sobre interpretação. Não existe uma interpretação padrão do sonho, né? Existem várias escolas e várias correntes que interpretam o sonho de várias maneiras, conforme o seu objetivo, né? Antes de pensar em interpretar, a gente tem que pensar na sua intenção. A intenção é anterior à interpretação. Sem uma intenção, a interpretação pode falhar, pode ser... pensando na ideia do oráculo, né? O oráculo ele precisa de uma pergunta. Então, se você não tem uma pergunta clara, às vezes você não precisa nem fazer pergunta, né? A pergunta já está, é uma situação intensa da sua vida. Então, você não precisa fazer a pergunta porque a pergunta já está, já é um dado da sua vida, né? Então, você não faz a pergunta e já tem a resposta porque isso já está, né? Mas muitas vezes você vai precisar fazer uma pergunta para ter uma resposta, né? Tem essas correntes interpretatórias de sonho que vão querer pegar um ícone, uma imagem, um símbolo e gerar uma correspondência do que isso significa. Fazem esses dicionários de sonhos que são interessantes e têm sua utilidade, principalmente se a gente está lidando com iconografia, com outras coisas. Mas quando a gente está lidando com sonho, os dicionários de símbolos eles são um pouco restritivos, porque um símbolo ele é vago, ele é flexível. A propriedade dos símbolos é ser flexíveis, né? O inconsciente também trabalha com a linguagem simbólica, e então um leão para uma pessoa é um leão, para outra pessoa é outro leão. Então, por mais que tenha algum leão comum, ideal, então não dá para a gente fechar, né? O que o Jung vai falar várias vezes é que o mais importante é a sua relação pessoal com o símbolo, a sua sensação. Então, qualquer interpretação, antes de lidar com os símbolos, tem que lidar com a sua sensação. O que você sentia quando você via esse leão no sonho, ou quando você via essa pessoa, essa imagem? Qual era a sensação? Te dava conforto, desconforto, angústia, prazer? Então, essa relação do sonho com você é mais importante do que se era uma imagem ou outra imagem, né? Então, a primeira base é a base emocional. E os sonhos realmente fortes, realmente importantes, eles já vêm com a interpretação. É como se você não precisasse interpretar desde os sonhos antigos da Bíblia e tal, que são fortes, a interpretação já vem junto, a pessoa já acorda com a interpretação
presente, porque até você começar a falar uma linguagem com o seu inconsciente, qualquer tentativa de interpretação vai ser uma aproximação, né? Isso pensando nos sonhos, pensando que os sonhos têm várias camadas, tem vários tipos de sonho. Tem inclusive quem fale que uma das funções do sonho é você esquecer, você meio que limpar o seu HD, você limpar. Então você tem muitos sonhos que são coisas banais, que você vai meio que deletando essas coisas. Por isso que é tão comum também esquecer dos sonhos, né? Então uma das funções do sonho, desse sonho pessoal, desse sonho de cotidiano, desse sonho mais banal, seria esquecer dos sonhos. E tem um outro tipo de sonhos que são sonhos significativos, né? Nas meditações sufis lá eles vão sempre falar: quero ter um sonho significativo verdadeiro, e saber a diferença, né? Saber diferenciar um sonho que sou eu, minha projeção, do sonho que é uma relação real com alguma outra coisa e com alguma coisa maior do que eu. E nem sempre é fácil, né? Mas tem que pensar na carga emocional, principalmente. Se é um sonho que traz uma carga emocional forte, que traz uma carga emocional intensa, geralmente ele vai ser um sonho que você vai ter que lidar com ele, e vai ter significados, e vai ter material, né? E às vezes tem sonhos que são mais banais mesmo, e tudo bem também. Tem sonhos mais corriqueiros, ou sonhos compensatórios, né? Tem sonhos que são sonhos tranquilos, de você relaxar a sua mente também. Isso não tem mal nenhum. Então, os sonhos, eles têm esses vários tipos, e a gente tem que aprender a lidar com eles, aprender quais sonhos têm que ser interpretados, quais sonhos têm que ser cuidados, e quais sonhos que não, que são só limpezas, como na sua vida, né? Tem dias que são importantes, significativos, e tem dias que não, é a banalidade da vida seguir. Então, os sonhos também têm isso de serem de vários tipos, de sonhos mais importantes que outros, né? Sobre interpretação ainda, deixa eu ver aqui. Porque às vezes a gente tem a sensação de estar sonhando, mas quando acorda não lembra, né? E outro aqui, porque tem sonhos que voltam à memória durante o dia e depois desaparecem. 2 perguntas sobre lembrar. Isso é muito pessoal, né? Para mim, a prática, a atenção que eu tenho enquanto estou dormindo e a preocupação que eu tenho em estar lembrando dos sonhos é que me faz lembrar, e é muito uma prática. E às vezes, no próprio sonho, eu escolho lembrar de uma parte e não lembrar de outra. Eu chego, nossa, isso aqui é muito importante. Tinha uma época que eu estava trabalhando com um projeto que chamava Materializador de Sonhos, o livro 2, que eu tinha meu principal interesse era encontrar pessoas no sonho. Porque isso era um gatilho para mim, encontrar as pessoas na vida real e perguntar para ela coisas. Então, nessa época, assim que eu reconhecia uma pessoa no sonho, já me puxava, tipo, esse sonho é importante. E aí eu começava a lembrar dele, começava a ver detalhes, começava a prestar atenção em tudo. Então isso foi um gatilho para mim, né? O Castanheda fala de olhar para a mão. Então quando você olha para a mão, e aquele sonho ganha uma vivacidade. Mas qualquer coisa que você acha importante e você se programa para cuidar de lembrar dessa coisa no sonho, ela vai ser importante. Então nessa época do materializador, eu lembrava muito quando aparecia uma pessoa que eu reconhecia. Quando era uma pessoa que eu não reconhecia, às vezes deixava passar, e de manhã é difícil de lembrar. Mas quando tinha uma coisa que eu via que era importante, agora mês passado, eu comecei a me fixar em alguns objetos. Eu vi um objeto estranho, e aí eu me fixava nele. Sei lá, um dia teve uma luva de lantejoulas. Tá até aqui. Uma luva de lantejoulas no sonho. Aqui essa pintura eu comecei a pintar objetos. E aí depois dessa luva eu comecei a ver vários objetos, eu fixava neles e a partir deles eu começava a lembrar do resto. E eram objetos que eram importantes, e, enfim, aqui tinha nesse sonho tinha um chaveiro que tinha uma chupeta. Depois tinha uma ideia de uma impraticável escada que desmontava, montava, enfim. Cada sonho tinha um objeto e eu ficava fixado nesse objeto. E por conta desse objeto eu me agarrava nele. Então o que você vai lembrar é o que você achou importante. Não necessariamente é o último sonho, o primeiro sonho, alguém perguntou isso também. É o que você achar importante. E você achar importante o sonho
é você escutar ele, né? Então, quando você se programa para uma incubação, né? Quando você pede para sonhar com alguma coisa, quando essa coisa aparece, você vai ligar o seu gravador, né? Digamos assim, para marcar esse sonho, né? Independente disso, tem essas pequenas técnicas que eu já passei no grupo, mas posso dar mais detalhes, que é você, quando percebe que vai acordar, começar, antes de você acordar, levantar, abrir o olho, você rememorar o sonho, você começar a marcar ele enquanto está dormindo ainda. Você pode, às vezes, você até cair no sono de novo, né? Quando você começa a recapitular o sonho. Mas você, antes de acordar, você fala, talvez eu vá acordar, isso era um sonho, e como que era esse sonho? E aí você repassa ele como se você estivesse anotando, ou como se você estivesse contando ele, e você vai rememorando e revivendo ele, e vendo às vezes mais detalhes de partes que você não tinha visto. É como se você fizesse um rewind e você passa de novo ele por você, resumindo. Porque resumir o sonho já é um trabalho interessante, né? Resumir o sonho é uma maneira de fixar ele, né? Então, porque a nossa consciência, quando a gente está dormindo, é muito diferente da nossa consciência quando está acordado. E entre uma coisa e outra, tem um leve degradê, assim, de consciência. Então, nesse momento, assim, antes de você despertar e tal, e aos poucos, conforme você vai se habituando a isso, você vai se acostumar a, de repente, até acordar, levantar e continuar com o sonho na cabeça. Mas enquanto você está se habituando a lembrar dos sonhos, é bom você fazer isso com muita lentidão, assim. Fazer, tipo, ficar um pouco na cama, rememorar ele, e aí quando você pegar para anotar, ou tem gente que prefere gravar, vai ser mais fácil, porque você já trabalhou o sonho num estado semi-acordado, né? E às vezes se os sonhos são importantes, eles podem voltar durante o dia, né? Alguém perguntou isso. Podem voltar durante o dia, porque nosso inconsciente não é acessível só à noite, né? O nosso inconsciente é acessível durante o dia também. A intuição, vi aqui o Augusto entrou, que também trabalha com tarô. O tarô, quando você acessa a intuição, é algum momento inconsciente, alguma coisa que você acessa que não é uma realidade prática da sua mente racional, né? Então, quando você está durante o dia fazendo qualquer outra tarefa e vem um sonho à mente, é o momento de você fazer isso, rememorar ele, de repente vem outros detalhes e anotar, né? Então, é normal eles virem, porque o seu inconsciente está presente e às vezes, quando você relaxa um pouco a mente racional, você pode vir e tem até alguns exercícios de sonhar acordado, de sonhar ou de tentar usar mais a mente inconsciente durante o dia acordado. Alguém escreveu alguma coisa aqui, Léo? E quando a gente vai escrever e as palavras te dão um insight. Sim, escrever o sonho é um momento de ter insights, de associar coisas, né? Se você já tem algum trabalho simbólico, você percebe, eu sonho com esse símbolo, e esse símbolo na minha vida ou na minha história pessoal pode ter esse significado. Ou as palavras, tem uma ideia de que, na tradição sufi, né, que está nesse livro que eu indiquei lá, do Chuva de Estrelas, fala muito disso, de que o relato do sonho vai substituir o sonho. Então você anotou, você fixou ele em palavras, esse relato vai substituir o sonho. De um certo sentido, ele vai ser o sonho, né? Ele vai ser a materialidade possível desse sonho. Então, quando a gente for analisar e quando a gente for pensar sobre o sonho, a gente vai pensar mais nesse relato do que na imagem turva que já se foi, né? Do sonho. Então, as palavras que a gente usa e a ordem que a gente usa, ou se a gente faz um desenho desse sonho, esse desenho vai substituir, em certa forma, essa inconsciência do sonho e vai estar imbuído aí tudo dessa força inconsciente do sonho. Não é isso? Então, é legal perceber que o sonho pode voltar e perceber que a gente pode continuar o sonho. Um outro exercício que a gente vai fazer em breve é tentar voltar para os sonhos, né? Quando você acorda, em vez de você volta a dormir e pede para continuar aquele sonho. Isso que às vezes funciona, às vezes não, às vezes o sonho continua por outro momento. Então essa possibilidade de a gente voltar para as realidades que estavam, né? Mais uma pergunta aqui. Antes de anotar. Sim, anotar com palavras, anotar com desenhos é equivalente. Das duas maneiras pode funcionar como for melhor para você. E anotar com palavras
é como se fosse uma outra linguagem já, né? A não ser quando você conversa, né? Você está numa linguagem visual e já faz uma tradução para uma linguagem verbal. E assim, nessas traduções podem acontecer coisas interessantes, né? Tem toda essa ideia de que a própria linguagem vem do sonho, né? Então a gente tem essa bagagem, assim, ou essa memória, né, de que nossa linguagem vem do sonho, as palavras vêm do sonho, as imagens dos deuses vêm dos sonhos. Então, será que eu consigo responder perguntas ao vivo? Deixa eu ver na escrita. Então, não é tão necessário escrever na íntegra, fazer uma escrita mais intuitiva. Sim, a nossa escrita, você tem que escolher o que você vai anotar, né? Igual a sua vida, se você ficar anotando tudo que acontece, é impossível, né? O sonho também você vai fazer um resumo, uma síntese em palavras ou em imagens, e essa síntese vai ser o que vai substituir o sonho. Então você pode sintetizar, e é importante sintetizar até para você conseguir lidar com essas imagens, né? Quando você começa a ficar relatos muito extensos, às vezes não são tão úteis quando você consegue focar no essencial. O que essa história te contou, o que essa história te disse, o que foi importante emocionalmente nessa história, né? Acho que sobre interpretação eram essas perguntas. Sobre leitura é isso, né? Eu já falei, né? Como fazer leitura, eu falei um pouco, mas como fazer leitura dos sonhos? Então tem várias maneiras. Eu falei dessa leitura decifratória, que é você transformar o relato dos sonhos em maneiras de ler, como uma carta de tarô, e é como a gente faz quando a gente pega o sonho de outra pessoa, né? Quando eu uso os sonhos no meu baralho, ou faço várias dinâmicas em que eu uso o sonho como oráculo, uma certa decifração, ou seja, decupar esse símbolo em uma narrativa, vai ser uma das maneiras de decifrar. Mas quando a gente está interpretando os próprios sonhos, o decifratório é um pouco delicado. Então eu prefiro outras leituras, tipo tem a leitura da Gestalt, com que você se coloca no lugar de cada elemento do sonho, pensando que cada elemento do sonho é você também. Então você é a outra pessoa que está no sonho com você, você é cada objeto. Então quando você vai interpretar, você pode se colocar, e o que esse objeto está sentindo? O que esse objeto está pensando? Se coloca no lugar de cada um dos personagens ou dos elementos do sonho. Isso pode trazer muita revelação do uso e do que está realmente acontecendo, né? É uma maneira que eu gosto de fazer também. Mas tem outras maneiras, né? E sempre voltando à sua relação pessoal e emocional com o sonho é o mais importante. A Ivana está perguntando do sonho premonitório. Tinha uma outra pergunta assim também sobre sonho. Quando encontramos pessoas nos sonhos, né? Essa camada, digamos assim, real do sonho. Quanto o sonho é real, né? Quanto o sonho é tangível. Isso é muito delicado e vai ter gente que vai dizer que o sonho é tudo na sua cabeça e tudo bem também. Mas mesmo que se for na sua cabeça, a sua cabeça e o seu inconsciente vão ter acesso a coisas que você conscientemente não conhece. Mesmo que seja só na sua cabeça, que não seja real quando você encontra outra pessoa. Por mais que sim, eu acredito que tenham momentos, e tem pessoas que falam isso, de que você pode realmente encontrar outra pessoa no sonho. A maior parte das pessoas que você vai encontrar vão ser só projeções suas, ou vão ser só... Então, quando você sabe o que vai acontecer, é um sonho premonitório, eu acho que é possível, e tem dezenas e dezenas de relatos sobre isso, esse uso da intuição, que está presente quando você está acordado também. Então, a intuição de você saber para onde que o mundo está indo, você sabe, a parte consciente da nossa cabeça é como se fosse 10%, né? O nosso cérebro é 10% consciente e 90% inconsciente. Então, tem muitas coisas que a gente já percebeu que vão acontecer, que a gente já sabe, que já estão no campo, e podem vir no sonho, como podem vir em outro tipo de intuição. E lidar com a intuição é bem delicado, também para a gente não começar a acreditar em tudo, em projeções, né? É muito delicado a gente saber diferenciar o que é uma projeção, o que a gente não gostaria que acontecesse, ou pior, um medo do que acontecesse, o que é a premonição mesmo, né? Pensando sempre que adivinhar o futuro não é uma prática
não é uma prática corriqueira e não é uma prática muito saudável, né? Você ficar fixado em projetar o futuro. É uma prática que, em geral, te desempodera, né? Então, você tem uma noção de que tem uma tendência para aquilo e tomar precauções é uma coisa, mas você se apegar a uma profecia, né? Tipo nas tragédias gregas. Você pega uma profecia, aquela profecia, ela muitas vezes é autorrealizável, né? Então, por você se apegar à profecia, ela se executa, né? Se você não soubesse dela e não tivesse as precauções com a profecia, ela talvez não fosse acontecer, né? Então tem essa faca de dois gumes aí, de você ao mesmo tempo saber que você pode sim acessar tanto o passado quanto o futuro no seu inconsciente, mas ao mesmo tempo ter um cuidado com isso, que isso não é uma ferramenta simples para a maioria das pessoas e não é uma ferramenta que é confiável. Enquanto visão de mundo, pensar que você pode sim ter o seu livre-arbítrio e modificar o que está acontecendo, em um certo sentido, né? Então, se você pode modificar o que está acontecendo, você não tem um futuro dado. Você tem uma tendência, você tem uma possibilidade e você vai trabalhar e reagir a essa possibilidade, né? Como o sonho tem acesso à realidade? Perguntou aqui a Marina. E o Ricardo perguntou: meus sonhos são muito extensos e com muitos detalhes. Que eu lembro. Mesmo assim, você acha que é válido encurtar anotações? Então, duas perguntas interessantes aqui, voltando para esses mesmos dois assuntos que a gente já estava, né? Primeiro aqui a Marina. Como o sonho tem acesso à realidade? Eu acho que pensa nos seus sentidos, né? Pensa que você é uma pessoa que vê muitas coisas, visualmente mesmo, que sente muitas coisas com o seu tato, que sente os odores, os paladares, escuta muitas coisas, e que você na vida imagina você andando na cidade, você escuta muitas coisas que você descarta o que está acontecendo. Para algumas pessoas está cortando, né, Bianca? Mas é a internet que às vezes oscila mesmo, enfim. Vamos tentar vamos ver o que acontece. Mas quando a gente está recebendo todas as informações não vão para o nosso consciente, mas vão para o nosso inconsciente. Elas ficam presentes em algum lugar e é possível acessar, né? Esses experimentos com hipnose, que você, com o inconsciente, com a hipnose, você consegue acessar detalhes que a pessoa não lembraria se você perguntasse. Então, no nosso sonho também, a gente acessou uma quantidade enorme de informação que foi descartada, porque a gente achou que não era relevante, mas estão ali no nosso inconsciente. Se foi marcante, a gente vai poder acessar realidades que a gente não estava consciente, porque simplesmente a gente descartou essa informação. E essas coisas que estão no campo, a gente tem toda essa ideia dos campos mórficos, né, que é outra explicação interessante, a teoria dos campos mórficos, por mais que não seja comprovada, etc, etc. Você consegue acessar padrões de pensamentos da espécie, né? E é uma outra maneira de explicar o inconsciente coletivo, os campos mórficos. Você consegue acessar a realidade de coisas que outras pessoas estão pensando. Então, outra pessoa do outro lado do mundo está pensando uma coisa e eu estou na mesma problemática que ela e eu descubro alguma coisa que ela descobriu ao mesmo tempo, porque a gente está no mesmo campo mórfico. Então a gente vai, depois que uma pessoa tem uma ideia, dezenas de outras pessoas podem ter a mesma ideia, porque essa ideia já está disponível, né? Enfim, eu tenho uma dificuldade de conseguir responder ao vivo. Vamos lá, e ler e falar ao mesmo tempo. Pensando no sonho que tive hoje, não sei qual é a parte que devo focar. Então, a mesma coisa do Ricardo ali em cima, né? O que é importante anotar no sonho? Se você lembra de detalhes, coloca os detalhes. Os detalhes podem ser importantes, podem ser interessantes. Mas pensa o que é importante anotar, principalmente as coisas que te tocam e que te trazem alguma carga emocional. Essas coisas realmente são mais fortes. E se você está lembrando de muitos detalhes, pode ser um momento de fazer um exercício. Pode ser um momento de fazer um exercício de focar em alguma coisa, né? Que é um exercício que o Castaneda descreve várias vezes. Foca, tem muitos detalhes, então tá. Para um objeto, segura ele, não deixa ele sair dali
e vai ver os detalhes mais detalhados dele. Isso vai te dar uma expansão da consciência daquele sonho. E aí quando você for anotar, a partir daquele objeto você pode ter uma experiência. Isso para quem está tendo muitos detalhes, né? Foca, para um pouco. Não, está acontecendo muita coisa, eu vou escolher isso. E não importa o que você escolha. Às vezes vai ser uma planta, às vezes vai ser um pedaço da calçada, ou uma pessoa. Essa pessoa mesmo, vê a fisionomia dela, vê a roupa que ela tá, vê o tom de voz que ela tá, se aprofunda nesse detalhe, né? E aí esse detalhe possivelmente vai ter mais carga emocional, não sei. Enfim. Vocês estão se respondendo aí, né, dos campos mórficos. Não campos nórdicos, não. Campos mórficos é uma teoria que o pessoal da constelação familiar gosta de usar também. Os campos mórficos. É como se tudo que fosse construído no universo tivesse o mesmo padrão morfológico, né? Falando de forma mesmo. Então, desde o nosso pensamento, as estrelas, galáxias, as células, as nossas interações interpessoais obedecem a um certo número limitado de possibilidades mórficas, de organizações formais. Então, tá ótimas conversas entre vocês, muito bom. Então, essas possibilidades formais que estão no campo, ou seja, a gente consegue sentir, perceber essas morfologias, e elas tendem a se repetir, até que são criadas novas morfologias, né? Tem a possibilidade criativa também nos campos mórficos. Então, essa ideia então de que a gente pode acessar os pensamentos porque eles estão no campo e eles emanam, as formas se emanam, né? É uma ideia budista também, mas que está nos campos mórficos, que tudo que existe emana. Então uma palavra emana, uma forma emana, uma pessoa emana, e você pode captar essa emanação dessa pessoa e traduzir ela. Isso seria uma das explicações para a intuição. Muito bem. A Rita está falando aqui. Em geral, lembro bastante dos sonhos, mas quando fiz a incubação não lembrei de nada. Se é que há algum bloqueio? Enfim, a incubação é uma ferramenta e conforme você se acostuma com ela, pode ficar mais fácil, mas é uma ferramenta que às vezes você pergunta e o seu inconsciente não quer responder. Também tudo bem. Talvez refazer a pergunta ou tentar de novo, ou perguntar de uma outra maneira, ver se é uma pergunta boa mesmo, se é uma pergunta que você queria realmente fazer ou não. Mas não sei, a incubação é uma experiência também, né? Alguém perguntou mais sobre incubação. A gente vai ter um módulo, né, na outra semana, eu queria fazer vários exercícios de incubação. Então, é uma ferramenta bem básica, né? Você pedir para sonhar com alguma coisa. Em resumo, a incubação é isso, né? E tem várias nuances possíveis de que tipo de incubação você faz. Fico mudando de assunto, eu me perco aqui. O que é o campos mórficos? Daqui a pouco, calma aí. Falando de incubação ainda, a gente vai ter no grupo lá de estudos vários exercícios sobre incubação. Mas sim, às vezes funciona, às vezes não. Mas quando a gente está pensando na incubação oracular, ela tende a funcionar bastante, né? Porque é uma incubação que você faz a pergunta antes, como essa que a gente fez. Fez um tema, né? A gente pode fazer perguntas. E a gente vai flexionar o sonho da mesma maneira que a gente flexiona uma carta de tarô, da mesma maneira que a gente flexiona uma resposta de um oráculo, né? Então vamos lá no glossário de novo, que é em campos mórficos. Campos mórficos é uma teoria de um biólogo que é usada para várias coisas, é uma teoria não comprovada de que tudo que existe, a organização das moléculas, da vida e também das coisas inorgânicas, respondem a certos padrões formais energéticos, que seriam esses campos morfológicos ou campos mórficos, e esses campos morfológicos tendem a se reproduzir. Então, tanto no nível biológico, quanto no nível inorgânico, quanto no nível estelar, tudo teria a possibilidade de se espelhar e de se reproduzir formalmente, né? Então, isso é a base dos campos mórficos, é usado na constelação familiar, é usado para outras explicações
sobre inconsciente ou sobre essa ideia das invenções, né? Que isso acontece muito na história das invenções, né? Que a mesma invenção é descoberta várias vezes em um intervalo muito curto de tempo. A explicação dos campos mórficos é que é possível que essas pessoas estão acessando a mesma morfologia a partir do momento que alguém descobre. Outra pessoa pode descobrir também porque o campo foi alterado e tem uma nova ideia no ar, e essa ideia pode se reproduzir agora infinitamente. E tem a história do centésimo macaco, né, que é uma anedota, na verdade, não é um experimento científico. Quando eu li a primeira vez, eu achei que era. O centésimo macaco é um experimento que se faz, que seria sido feito, né, em umas ilhas com macacos, e eles treinam os macacos para aceitar refeições num certo horário. Então os macacos vão lá comer batatas na praia, né? O exemplo é esse. E um dia eles resolvem pegar as batatas, em vez de deixar as batatas lá dispostas, as batatas eles embrulham na areia. Então quando o macaco vai comer, ele não consegue comer porque está sujo, né? Não consegue comer a batata porque está sujo. E aí nenhum macaco consegue comer, e aí teria um centésimo macaco, que seria uma macaca que vai lá e lava a batata na água. Depois de muito tempo eles tentando comer as batatas, alguém vai lá e vai até o mar e lava as batatas. E aí nisso todo mundo viu ela fazendo e vai lavar a batata também. Eles aprendem a lavar as batatas. Isso numa ilha. Numa outra ilha que sem contato, eles fazem a mesma experiência, e a primeira o primeiro macaco que pega a batata na mão e vê que está suja já vai lavar. É como se a ideia já estivesse no campo. A ideia de lavar batatas já estivesse no campo. Então pode ser acessado e seria o inconsciente da espécie, que é uma das coisas que os campos mórficos vão supor. Tem vários experimentos, e aí sim experimentos interessantes com memória, né, e que dizem que é mais fácil você memorizar um poema japonês, você não falando japonês, né? Isso são alemães tentando decorar poemas japoneses. É mais fácil você decorar um poema clássico japonês do que palavras japonesas sem sentido. Porque o poema clássico já foi recitado, já está na memória, já está no campo, e umas palavras sem sentido você não consegue decorar. Então isso tudo tem a ver com campo mórfico. É muito questionável, tem gente que diz que não existe e tal, mas a gente vai pensar que se existe, é muito interessante, a gente pode trabalhar com isso. De novo aí no glossário, que é incubação. Incubação são os exercícios que a gente está fazendo lá no grupo de estudos, né, no curso. Quem não está no grupo de estudos pode entrar ainda. É só ir lá no perfil, tem lá o grupo de estudos, aí entra lá. Incubação é a ideia da incubadora, né? Você pega uma ideia e você quer sonhar sobre aquilo. Então você vai sonhar sobre um tema, vai sonhar sobre alguma coisa e você vai pedir para sonhar com aquilo. Isso é a incubação, e aí vão ter vários exercícios sobre isso. Certo? Vou voltar aqui para as perguntas que fizeram pelo Instagram aqui de ontem. Sobre sonhos lúcidos. Nessa semana a gente vai começar a trabalhar sobre sonhos lúcidos. Amanhã eu já vou mandar um exercício sobre sonhos lúcidos. Então, mas só ampliando assim, os sonhos lúcidos também é um tipo de incubação. Você pedir para acordar no sonho. O que é um sonho lúcido? Antes que alguém pergunte. Sonho lúcido é quando a gente acorda no sonho, ou quando a gente tem consciência do que a gente está fazendo dentro do sonho, né? Então a gente está sonhando e geralmente no sonho a gente está meio que assistindo ao sonho, né? A gente não está tomando decisões sobre o sonho. Então a gente não está tomando decisões, a gente está reagindo, né, às coisas meio que inconscientemente, né? Então a gente está vivendo aquilo, mas de uma maneira não consciente. No sonho lúcido seria o momento que você acorda e percebe, isso é um sonho, e você começa a tomar decisões da mesma maneira que você toma decisões quando você está acordado. É uma coisa que é relatada em várias culturas, em várias diferentes tradições. Não é uma coisa tão incomum, mas também não é uma coisa tão comum, certo? É uma coisa que acontece e que a gente pode fomentar que isso aconteça. Eu vou começar a dar vários exercícios para facilitar que isso aconteça.
a primeira coisa para acontecer, quer dizer, não, pode acontecer sem você fazer nada, mas uma das primeiras coisas para você começar a incubar o sonho lúcido é você saber que ele existe, que você pode acordar durante o sonho. Então, a partir de agora que você sabe isso, já fica como uma possibilidade. Mas a partir de amanhã eu vou dar vários exercícios para chegar no sonho lúcido. E o sonho lúcido tem essas variações, que é você pedir para sonhar que você está em algum lugar, e aí você acordar nesse lugar, você querer viajar ou encontrar pessoas, né? E outras variações do sonho lúcido é você começar a mudar as coisas que estão... Depois que você se habitua, né, que os primeiros sonhos lúcidos tendem a ser um pouco... o que está acontecendo, né? Uma experiência diferente. Mas você se habituar a ter sonhos lúcidos é você começar a modificar o que está acontecendo. Então você sabe que é um sonho, então você pode voar, por exemplo, ou você pode olhar para um objeto e pedir que ele mude, ele se transformar, ou você transformar o ambiente. São exercícios de sonhos lúcidos que vão te trazendo essa habilidade de entender que é um sonho. Então, se é um sonho, você pode agir diferente da realidade, né? E aí você usar isso que é muito interessante. Soa um pouco como um sonho meio turístico, né? Então agora eu posso lá e tal. Mas não, eu acho que é uma ferramenta de autoconhecimento também e de se entender, né? E a gente saber que isso acontece, saber que a gente pode despertar no sonho. A Tagda está dizendo que já aconteceu com ela. E é isso, você pode modificar tudo, né? Você percebe que é sonho. Se é sonho, você tem poder sobre tudo à volta. Você não é só você. Você é também tudo que está acontecendo à volta. Então você pode experimentar. Então vou mudar isso, vou mudar esse cenário. Vou para outro lugar. Vou me projetar para o alto daquela montanha. E viaja, né? Instantaneamente. Isso é muito interessante de perceber e de experimentar. De novo, nem é todo mundo que consegue, não é simples, e a gente tem que ter uma paciência com a gente. Se a gente começa a pedir para ter sonho lúcido, tem que ter paciência, às vezes demora, pode demorar. A gente vai fazer, eu vou passar os exercícios nessa semana, mas pode demorar várias semanas até chegar no sonho, então tem que ter bem paciência. Se você começa a pressionar, a tendência também você né, eu não sei, isso varia muito, né? Eu gosto muito dessa imagem da corda do violão, né? Se você tensionar demais ela não vai tocar porque ela vai romper, mas se você deixar ela muito branda, ela também não vai fazer som nenhum. Então tem que ter uma tensão justa. Você, ao mesmo tempo que pede, que se coloca, faz a incubação, você dá o espaço, você não pressiona. Tem gente que funciona mais com pressão, tem gente que funciona menos, então a gente vai fazer com muita tranquilidade todos os exercícios, né? Nenhum é tipo, não consegui, fiz errado. Não aconteceu. Por N motivos, né? Desde que você dormiu mal, porque era uma pergunta que você não queria mesmo responder, ou porque qualquer coisa aconteceu, se dispersou, enfim. A intenção é muito importante. Você tem a intenção de fazer. E é uma intenção que não vem do ego, eu vou conseguir. Não, é uma intenção tipo, eu quero mesmo me aprofundar nisso. Sabe? É muito sutil essa diferença de você querer conquistar uma coisa porque para ser foda, ou você realmente ter abertura e se deixar passar por aquilo, né? Deixa eu ver o que estão falando aqui. Depois de começar a ter sonho lúcido, isso modifica meus sonhos normais, as incubações normais. O sonho lúcido e Yoga Nidra têm semelhança. Enfim, sonhos lúcidos. Você pode ter sonhos lúcidos e depois voltar a ter sonhos normais e oscilar entre um e outro. Se você pegar o Castanheda, depois dos sonhos lúcidos, que são os sonhos mesmo que ele está trabalhando, ele passa a rejeitar os outros e os outros passam a ser sonhos banais, né? Mas eu acho que não precisa ser assim. Eu acho que os sonhos têm seu valor mesmo não sendo lúcidos. Mas o sonho lúcido vai potencializar essa nossa consciência do sonho, nossa capacidade de lembrar dos sonhos. E a yoga dos sonhos, né? Ela vai ser uma ferramenta com outro nome para coisas parecidas, né? Os monges lá do Tibete e tal, os budistas têm muito um trabalho de meditar nos sonhos, né? E o sonho lúcido é uma etapa intermediária em que você chegar num sonho consciente, que seria uma meditação dentro dos sonhos, né? Seria uma outra... A gente vai chegar nisso também lá daqui a umas semanas, trabalhar um pouco alguns exercícios de yoga dos sonhos,
que são um pouco delicados e tal, mas o básico vai ser sempre esse princípio da incubação, de que você pode pedir para sonhar e que você pode mudar os sonhos e que você pode começar a escolher dentro dos sonhos, né? A ideia é que também que isso funciona na sua vida, né? Você parar de ser vítima da sua vida, parar de ser vítima do que está acontecendo, passar a ter as escolhas na sua vida acordada, e também no sonho você parar de ser um mero espectador da sua vida sonhante, da sua vida onírica, e começar a ser protagonista dela, né? Então, tem um pouco essa ideia de que os sonhos, que esse despertar nos sonhos é uma metáfora para despertar na vida real, né? O despertar da vida real, na tradição budista, em outras tradições também, é esse despertar para a iluminação, esse despertar espiritual. Então, você treinar, pensar que a gente, quando está acordado, é uma espécie de sonho, porque a gente está embebido aí no Mahalila, né? na brincadeira da realidade. Então, essa brincadeira divina, de que tudo é ilusão. Então, que a nossa vida acordada é uma grande sonho, é uma grande ilusão. E a gente treinar, acordar durante o sonho é uma parte importante da gente experimentar esse acordar, esse desvendar, essa iluminação quando está acordada. A Isa está falando que ela não gostaria de ter sempre sonho lúcido. Tem a parte de não controle. Então, eu acho que é muito tranquilo, não é um risco de você de repente cair num lugar e você não pode mais voltar, não. O sonho lúcido é uma coisa interessante, não é o único tipo de sonho. E você poder, e no sonho lúcido você pode não escolher também, você pode deixar as coisas passarem por você. E eu quero fazer umas experiências de sonho acordado, né? E dessas experiências em que você deixa as imagens passarem, as imagens inconscientes passarem enquanto você está acordado, que é um outro tipo de não ter controle, né? E deixar o inconsciente falar. Mas, enfim, acho que não tem risco do sonho lúcido dominar totalmente. Que sonhamos todos os dias, não lembramos. A ideia é que a gente sim sonha todos os dias, ou quase todos os dias, se a gente dormiu direito, e que a gente não lembra mesmo. Mas já falei um pouco disso antes. Deixa eu seguir aqui na lista de perguntas maravilhosas. Já falei do sonho lúcido, já falei da leitura. E às vezes a gente não lembra das ações do sonho, lembra só da sensação, do medo, ou de alguma outra sensação. Sim, também. Isso acontece. Eu acho que é possível receber mensagens de outras pessoas no sonho, sim, mas eu já falei um pouco disso, né? De como identificar. É delicado. Porque às vezes tem um sonho. Tem algumas pessoas perguntaram sobre não lembrar por causa de insônia ou de não dormir bem. Aí ontem no grupo eu dei várias dicas, né? Dicas, ótimo. Orientações simples, né? Pra gente dormir bem, é importante fazer exercício, é importante pegar sol, é importante não ficar com luzes brancas durante a noite, né? Então, o ideal é quando anoitecer, ficar só com abajur, ficar só com luzes poucas. Se for usar computador ou celular, tem aquele modo menos luz, né? No celular, em alguns tem. Mas 1 ou 2 horas antes de dormir, não ficar vendo TV ou vendo telas, né? Pra gente ir se acostumando, né? Tem uma coisa bioquímica aí de se acostumando com isso. Então, essa coisa de dormir bem tem a ver com uma saúde geral, né? Dormir tem a ver com a saúde da vida em geral. Então, comer bem, dormir bem, tem a ver com fazer exercício, pegar sol, se cuidar. Mas basicamente isso, né? E também estar num lugar escuro e silencioso é o melhor. Se não dá para ser totalmente silencioso, dá para botar uma música tranquila, acalmante, ou até um ruído branco que chamam, né? Um ruído de rio, um ruído de chuva. Dá para ser bom. Enfim. Eu vou salvar essa live, sim, para quem não viu agora, para ver depois. Como que faz para entrar no grupo? Então, o grupo
tá no meu perfil lá daqui do Instagram, tem lá um botãozinho que vai clicar. Quem não tem Telegram vai redirecionar para baixar o Telegram. Se der pau nesse momento, você baixa o Telegram de outro jeito e volta para clicar no link, aí ele vai direto para você entrar no grupo. E no grupo tem todos os exercícios listados, numerados, dá para ir seguindo. Os exercícios da primeira semana, a gente vai entrar na segunda semana agora. É bem simples e eu estou pedindo para todo mundo que entrar no grupo fazer uma colaboração simbólica lá no Catarse para sustentar o canal, que é esse grupo do Telegram, e também o canal no YouTube que eu estou botando os vídeos livres lá. Então, para manter esses canais gratuitos e manter esse grupo de estudos gratuitos, todo mundo dá uma colaboraçãozinha simbólica que seja, ou maior se você puder, para a gente conseguir sustentar essa brincadeira. E também é importante para manter um vínculo de compromisso externo, né? Eu acho que o sonho e o inconsciente trabalham muito por compromisso. Quando você faz um ritual, uma simpatia também é um compromisso com o seu inconsciente, né? Então, essa ação psicomágica, que pode ser de você se cadastrar e apoiar o funcionamento, também eu acho que tem um resultado psicomágico maravilhoso, além de ajudar, enfim, o canal. E a sustentabilidade aqui da história. Deixa eu ver. Alguém perguntou mais alguma coisa? Eu acho que eu estou terminando, hein? Normal, insônia, papapá. Já respondi essa. Qual a diferença de projeção astral e sonho lúcido? Eu não sou um especialista em projeção astral, né? Projeção astral é uma escola específica. Li um pouco sobre. Para mim, no Castanheda é um passo além, né? A projeção astral é um passo seguinte do sonho lúcido, né? No sonho lúcido, o Castanheda está lá lidando com os seres inorgânicos ou com os seres, as projeções, e lidando com conhecimento. E a projeção astral seria você começar a olhar para você mesmo dormindo, começar a andar no mundo real sonhando, né? Eu não vou lidar com projeção astral nesse curso, pelo menos porque eu nunca experimentei pessoalmente, então não está no campo, mas o que eu sei é um pouco isso, e todas essas práticas são muito pessoais, né? O sonho lúcido, enfim, tem essas escolas, né? Esse sonho lúcido seria uma versão ocidental, né, dessas escolas de yoga dos sonhos tibetanas. Mas tem essas outras várias possibilidades xamânicas, né? Tem estava lendo há pouco tempo aquele livro A Queda do Céu, né? Que vai falar dos sonhos que são espíritos, né? Falando com você. Então tem essa ideia xamânica também de que tem uma comunicação real com alguma coisa imaterial. Então, essa ideia de que o sonho tem uma parte real, concreta, faz parte de muitas culturas. E por mais que você possa ler somente como projeções do inconsciente, o inconsciente é uma coisa muito real, né? O inconsciente pauta a sua vida, o inconsciente pauta o que você está pensando, o que você está agindo, o que você gosta, o que você não gosta. Então, você modificar o inconsciente, trabalhar com o inconsciente, tem consequências no mundo real. Então, por mais que você possa interpretar só como uma interpretação psicológica, né, dos sonhos, ainda assim vai ter um contato real, e que no fim das contas vai ter o mesmo efeito de você estar lidando como algumas tradições xamânicas fazem, com espíritos, com entidades, com deuses. Então vai ter o mesmo efeito, porque vai ter um efeito no mundo real equivalente, né? Então eu não me preocupo muito com isso. Qual é a explicação melhor, né? Lá na minha tese de doutorado eu falo um pouco disso, faço uma síntese dessas várias explicações da possibilidade, por que funciona, como funciona a magia, o sonho e tal. Mas não importa tanto como funciona, importa é que funciona e como que a gente pode usar, né? Essas ferramentas para se conhecer. Aí a intenção é de cada um, né? Para se conhecer, para estar mais vivo, para estar mais presente, para resolver algum bloqueio, para se trabalhar espiritualmente ou terapeuticamente. Aí cada um vai ser da maneira que for. Eu acho que já foi bom por hoje, né? Agradeço a quem ficou aqui até agora. E vou deixar isso por 24 horas. E amanhã lá no grupo eu vou começar, então,
o módulo sobre sonho lúcido e vamos indo aos poucos. Quem tiver outras dúvidas pode me escrever pelo Telegram, pelo Instagram, enfim, WhatsApp. Tem algumas pessoas me escrevendo pelo WhatsApp, tudo bem também. Então estamos aí, e quem não foi ainda pode clicar lá no link e entrar no grupo, etc, curtir, etc. Tá bom? E saúde para vocês, obrigado, até logo.